Paulo, passa a palavra para você também, que você enfoque, né? Eu citei uma fórmula mágica aí para a gente resolver essa questão. Que isso. Eu também não vejo essa varinha de cordão para a gente achar esse ponto-chave aí. Porque talvez eu tenha aprendido do modo errado, para muitos, mas eu ainda continuo dizendo que enquanto existir capital e trabalho, a gente vai continuar essa luta. Agora, o nosso dever, ou seja, de todos os trabalhadores, quando eu falei aqui, os trabalhadores, eu não disse o único de vocês que mete a mão na massa, que para mim o administrador de empresa é tanto o trabalhador que mete a mão na massa quanto, tá certo? Porque é um trabalhador. A única coisa que ele é diferenciado. Mas enquanto o sangue estiver pulsando em nossas veias, é o nosso dever lutar. Agora, achar que vai ter uma solução, eu não vejo. Tem uma categoria, não sei se vocês têm percebido muito aí, é do setor automotivo. Os empregos preponderantes sempre foi na capital São Paulo. E a previsão para 2015, em São Paulo, ter só 25% dos empregos, 75% dos empregos está nos interiores, inclusive de vários países. Por quê? É a lógica do capital. Por quê? Aí alguém pode dizer, então os trabalhadores têm que parar de pedir mais aumento de salário e alguma coisa? Não. Mas, infelizmente, os caras estão nessa tese. Depois os trabalhadores também vão lá, vão brigar, vão chegar lá, mas só que enquanto ele chegar lá, nós já ganhamos o suficiente. Nós que estou dizendo, o capital pensando assim. Então, eu não vejo essa mágica, como os companheiros estão falando, até porque eu disse, eu estou do setor metalúrgico, especificamente da área naval, onde vi fechar umas 3 vezes, depois de reabri-lo, graças às ações dos trabalhadores, e como o Feijó falou ali, ele não quis até, vamos dizer assim, abrir mais, mas eu vou abrir aqui. Hoje existe no Brasil em torno de 16 mil sindicatos. 16 mil, de todas as categorias. Parafraseando aqui o capitão Nascimento, no mínimo 12 mil precisava do Joaquim Barbosa para eliminá-los. Porque são todos picaretas que não defendem os direitos dos trabalhadores, não defendem interesse nenhum e que estão só enchendo as burras. E jogando por terra, tentando jogar por terra aqueles que realmente lutam. Eu digo especificamente do setor naval, por quê? Porque esse setor, os companheiros sabem que ele foi à lona. E veio ativa, mas graças à ação dos trabalhadores. O Lula foi importante? Claro que foi importante para reabri-lo, mas ele foi importante depois que os trabalhadores ocuparam o Rio Santo, fechou a Avenida Brasil, ocupou o BNDES, ocupou a Petrobras. Posso estar falando isso para os companheiros, porque desde 1972 eu acompanho essa discussão. E outro ponto que eu não tinha citado aqui antes, que estão se usando muito, eu digo o capital, usa muito, e nisso aí, podemos dizer que alguns administradores podem embarcar nessa canoa, que eu não citei aqui, inclusive da precarização da relação trabalhista, eu nem chamo pelo nome, são as explorativas. Para quem não sabe, as cooperativas, Copigato, que acho que seria, não sei nem que definição se dava isso para relações trabalhistas. Agora, a mágica eu não vejo, a mágica que eu vejo é lutarmos. Todo dia temos que fazer o nosso papel, ou seja, para os nossos representados, seja de que lá for, seja vitoriosos e ter uma vida digna. Porque achar que alguém vai descobrir a fórmula mágica, ela não existe, só existe a fórmula mágica do trabalho, ou seja, da luta. Isso é o que eu vejo. Temos algum tempo ainda, e eu queria voltar com um tema recorrente que o Paulo falou muito, que seria a questão da terceirização. A terceirização no serviço público, ela veio como um fator, né, de economia e que os trabalhos de certas categorias poderiam ser melhor feitos por empresas especializadas.
Como eu disse aqui, minha origem toda foi na Universidade Federal e por várias vezes fui o pró-reitor de administração e pude apreciar, de fato, o serviço terceirizado. E posso dizer para vocês que a questão qualitativa, ela não existe. Não existe porque há um alto grau de rotatividade. O dinheiro que é pago muitas vezes, uma pequena parcela fica com o servidor, o resto são de obrigações patronais e alguns lucros, em certos casos, exorbitantes. E o mais difícil de constatar é que você vê uma clara discriminação entre o pessoal de carreira da instituição e os terceirizados na vestimenta, na maneira de comer, na maneira de vestir, na sua, inclusive, né, mobilidade urbana. Então, a terceirização realmente, Paulo, ela não veio trazer esses avanços todos que foi apregoado. Primeiro de economia e depois que o serviço fosse de melhor qualidade, uma remuneração real, atrativa e que, de alguma maneira, não permitisse essa, né, rotatividade, hoje constatada. E não é só por mim, não, por todos os segmentos públicos. Teria como, né, reverter esse processo? E uma outra constatação que eu faço, que é um fato recorrente, é que muitas vezes a gente vê essa possibilidade de se reunir em associações, sindicatos, categorias mais fortes, ter êxito. E categorias, muitas vezes, que não representam o poderio econômico, que muitas vezes ela é considerada, do ponto de vista econômico, categoria ainda frágil, ela tem mais dificuldade de arrebanhar essas pessoas para discutir as suas necessidades, os seus problemas. Eu gostaria que vocês pudessem fazer um pequeno comentário sobre essas constatações. Começa com o Feijó. Bom, veja bem, recentemente saiu uma lei permitindo o trabalho cooperativa. Só que diz que o trabalho intelectual não poderia ser. Nós entramos também com a DIN. Eu acho que poderia existir isso, sim. Por exemplo, o microempresário individual, o microempreendedor, etc., na realidade, não obstante possa parecer que ele é um empresário, pessoa jurídica, ele nunca perdeu a sua qualidade de pessoa física. Está saindo agora um reconhecimento de que o camarada possa trabalhar em casa. Possa trabalhar em casa, de short, etc. A profissão dele admite isso. Ele trabalha sozinho. De repente, ele cria uma microempresa por qualquer motivo. Por exemplo, no conselho, ele paga a contribuição dele e paga da empresa que ele vier a constituir. Ele não perde a sua qualidade de responsável profissional, porque ele responde individualmente. Então, as grandes empresas, por exemplo, na área do Paulo, grande parte do serviço é terceirizado. Eles passam para terceiros, alguns, inclusive, que são engenheiros que fazem os projetos. Eles contratam belíssimos escritórios de engenharia no mundo para desenhar um transatlântico e eles executam. Eles, trabalhador naval, executam uma planta que foi feita por um profissional liberal. Só que ele está fora do Brasil, fazendo uma planta, é um terceirizado ou não. Quem é que faz alguns serviços eletrônicos, etc.? São pessoas, são profissionais liberais. Quer dizer, isso leva àquela consequência seguinte, quer dizer, nada contra a categoria majoritária. O mundo tinha quem? Agricultura, lavoura, pecuária e indústria. O resto é consequência. A consequência evoluiu como o mundo evoluiu. Nós temos que nos adaptar a consequência à nossa origem. Hoje, você vê uma colheitadeira aí que substituindo 50 mãos de pessoas que cortam cana ou que tiram leite, etc. A indústria naval também evoluiu. Hoje, quem tem menos gente, talvez, usando a mão do que usando a máquina. Por exemplo, nós estamos importando técnicos do exterior para nossas plataformas do pré-sal, porque faltam profissionais no Brasil. Quer dizer, o que eu acho é o seguinte, nós temos que adaptar a conjuntura atual à necessidade do indivíduo, que ele não seja prejudicado em função de participar de uma composição ou de um acordo legal, tudo bem, por alguém que não o defende porque não é da sua área.
Nós teríamos que sentar, com certeza, na área naval, administrador, médico, farmacêutico, contador, etc., para discutir no momento da nossa necessidade as questões que nos afligem. Eu não posso ser comandado por um companheiro competente, que seja na área dele, mas que não conhece a nossa necessidade, a nossa dificuldade e a nossa responsabilidade. Isso é que preocupa a CNPL, como talvez preocupe o sistema CFA. Obrigado, Feijó. Paulo, alguma... Bem, lamentavelmente, a terceirização, a quarteirização, que existe muito, talvez para os jovens estudantes ainda, que estou vendo bastante lá, embora eu enxergue um pouco, mas estou vendo um grupo grande lá embaixo, a quarteirização, na verdade, ou seja, vou dizer do estaleiro, a empresa contrata uma empresa para fazer uma pintura de um costado do navio, ela pega aquilo ali por R$500 mil, inclusive tem um dos pontos que abordou aí, que é a corrupção, né? Que ela existe tanto nos níveis governamentais, mas também existe nos níveis do setor privado também. Aí eu sou gerente da obra, eu cobro 10% para alguém pegar a obra, aí o cara pegou a obra por R$500 mil e passa para outro por 400, ele bota a no bolso e a responsabilidade é de outro. E no final, aqueles trabalhadores ali, vai sobrar, ou seja, nessa hora não tem mágica, porque dinheiro vai faltar. Aí vai cair sempre lá do sindicato, aí o sindicato é culpado, e aí vem aquela luta, vem aquela implementação toda, aí alguns dizem que a culpa é do sindicato. Mas o serviço terceirizado, na minha visão, lamentavelmente, ele foi uma saída criada há algum tempo, podemos dizer aí em torno de 15 a 20 anos, pelos espertos da política. É a grande verdade. Para não se fazer concurso público, eu tenho que pagar para quem me ajudou, ou seja, para quem me colocou aqui, porque nessa hora o voto do povinho não vale, tá certo? Aí o Banco Itaú, o BTG Pactual, ou seja, que faz os grandes pactos por aí, que a gente sabe muito bem, com os grandes políticos, e depois tem que se pagar a verba de campanha. O que eles fazem? Ao invés de fazer concurso, faz justamente as famigeradas contratações. E às vezes a gente vê... Eu sou de Angra dos Reis, interior, se eu não falei, mas eu posso falar daqui porque a gente vê também. E às vezes a gente vê algumas terceirizadas aí sendo contratadas pelo serviço público, simplesmente para trocar a cor ou seja, a cor da logomarca do uniforme dos estudantes. E a gente não vê isso, porque lamentavelmente a maior parte dos terceirizados, eles começaram no serviço público, e o setor privado também, que não é bobo, paiando a carona nessa aí, desse boom, para querer ganhar dinheiro. Porque, na verdade, a lógica é só uma. É como se faz para ganhar dinheiro fácil. É isso que o capital pensa. E nós, trabalhadores, de uma forma geral, daquele que mete a mão na massa, tanto o administrador que está ali, se não der resultado, ele vai para a rua também, tá certo? A gente fica aí nesse jogo. A gente fica nesse jogo aí, que vamos dizer, do marisco e da maré, né? Batendo aí no rochão. Mas, lamentavelmente, eu vejo que a terceirização ela começou, de fato, ela começou pelo serviço público. Principalmente as empresas estatais. E depois veio os governos também, tanto municipal, estadual e federal, indo por esse mesmo leque. Uma das formas de diminuir isso, a gente tem feito isso muito na nossa base, embora não é 100%, mas se eliminamos muito, só tem um jeito, é embate. Aí nessa hora não tem jeito. Não tem outra saída. Ou você luta, ou abaixa e diz, então deixa ser assim mesmo e deixa os caras aí. Só vejo a saída, é lutar pelo menos para se mitigar ou para se diminuir isso. E aonde não tem, para não se deixar implementar. Eu só vejo uma saída. É luta, não tem outra forma. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso painel. Me responsabilizaram para restabelecer o horário, então vou fazer um painel mais curto. Daria 1 ou 2 minutos para o Feijó e depois ao Paulo, para fazer as suas considerações finais.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite do sistema CFA-CRA, o que demonstra que nós estamos caminhando num bom caminho. Queria dizer ao Paulo que os sindicatos mais antigos não são de profissionais liberais, os cacicãos não são de profissionais liberais, são de outras áreas que você conhece. Nós temos hoje 3 mil pedidos de registro represado no Ministério do Trabalho, aguardando essas normas que vão implicar em prova de existência, etc., etc. Eu acho que o problema sindical brasileiro é um problema complexo, está atrelado a uma série de coisas, inclusive alguns presidentes e comandantes centrais usam como escada para subir para plataformas superiores, como também pode ser que usem alguns sindicatos, as coisas se equivalem. Resumindo, acho que se nós continuarmos discutindo, contando com o apoio dos conselhos, eu fui conselheiro da OAB, dos contabilistas, etc., talvez sejamos sexta-feira discutindo em Brasília um outro assunto, que nós já entramos com uma DIN. Eu acho que se nós continuarmos discutindo, nós vamos encontrar talvez um lugar comum. Agora, vai ser muito difícil realmente, como o Paulo falou, eu conseguir unir o joio e o trigo. Não sei quem é o joio, não sei quem é o trigo. Nós só estamos irmãos. O que parece-me é que existe muito irmão trabalhando e muito tio querendo mandar. Mas isso nós temos que encontrar uma fórmula para resolver, e vamos encontrar com certeza, mantendo o sistema sindical brasileiro e mantendo as profissões liberais regulamentadas, antes que nos leve a um desmanche total. Obrigado pelo convite. Obrigado, Feijó. Agradeço a oportunidade também, embora eu entrei, me jogaram no navio em cima da última hora, mas para aqueles que tiveram a oportunidade, ou seja, muitos eu sei que conhecem aqui, ou seja, pode nos visitar o nosso sindicato lá em Angra dos Reis, embora nós não sejamos reis, tá certo? Mas está lá, tá aberto lá o nosso sindicato para vocês conhecerem, saber como funciona. E uma coisa é certa, não importa se o seu sindicato é de trabalhadores lá de pé do chão, ou se é de profissionais liberais, só tem uma saída que eu vejo, é a luta e a unidade, e principalmente escolher bem as suas direções. Que, como eu disse, de torno de 16 mil sindicatos do Brasil, mais de 12 aí não deveria existir, porque é uma vergonha, tá certo? É uma vergonha, e que os companheiros nunca deixem de participar, e tem outra coisa também que a ver, a gente fica impugnado e não participa, porque a maioria dessas decisões está na mão dos políticos, e a gente sabe que pouco a gente pode se esperar deles, mas muitos estão em nossas mãos. Então, aquilo que tiver em nossas mãos, que pudermos fazer, a gente tem que fazer. E uma dessas, ou seja, são os nossos órgãos de representação. Que tenhamos um órgão de representação que realmente representa os nossos interesses, os seus interesses. Essa é a forma de vocês. Se alguém não está correspondendo, que os tire. Porque pelo menos você tem alguém que você tem acesso direto. Tira de lá e põe realmente quem o represente. É assim que nós vamos poder melhorar um pouco. Não é resolver o problema. Quem dera se a gente pudesse resolver o problema da humanidade. Né? A gente saía por aí pegando meia dúzia de quem não presta e eliminaria. Mas não é assim que a gente não vai... Isso já foi muitos e muitos séculos passados, tá certo? Então, é através da unidade, do diálogo, da discussão, da mobilização, mas, acima de tudo, da participação. Eu não posso ficar em casa esperando e dizer, deixa que o Joaquim vai lutar por mim, as coisas vão resolver. Eu tenho que fazer a minha parte. Se cada um se conscientizar que eu tenho que fazer a minha parte para que amanhã os meus filhos tenham um mundo melhor, eu tenho que fazer. Então, vamos fazer enquanto é tempo. Bom, já no encerramento, queria agradecer ao Feijó, CNPL, por estar conosco nessa tarde, fazendo esse rico debate. Agradecer aqui nosso colega Paulo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, deixar em nome da organização esses agradecimentos. Queria agradecer a organização também, por ter me dado a oportunidade de presidir esse momento, mas também queria jogar, né, uma reflexão para cada um daqui saísse
pensando e levando consigo, né, como foi dito, o importante é a participação. Não se constrói nada de relações saudáveis se não houver a participação de todos. Essa participação tem que ser, dizia a nossa colega do painel da manhã, né, que você não pode ter o sentimento de não ter participado. E aqui eu convido a cada um a refletir, para que não saia dos sentimentos, que a gente não possa ter acrescentado, não com esse encontro, mas na sua vivência diária, a sua participação. Vi hoje pela manhã a convocação das eleições americanas e vi alguns representantes negros dizendo que não deixasse de participar, para não ter o sentimento de que foi omisso. E se alguma coisa possa acontecer, né, aconteça naquilo que eu acredito, com a minha participação, para que a gente tenha condições melhores e que a gente possa contribuir efetivamente. E não ficar assistindo no bastidor, certo? Ou aplaudindo, ou caminhando sem conhecer ou sem participar. E para vocês, administradores, componentes aqui do fórum, vou deixar uma indagação. De que modo o sistema CFA-CRAs poderia contribuir para conscientizar as empresas a apoiarem a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva? Qual o papel nosso, administrador, gestores de talentos humanos? Uma das nossas, né, funções é recursos humanos. E, basicamente, relações trabalho e emprego se constrói com recursos humanos. E qual seria esse papel nosso nesse cenário? Nesse mundo da relação capital-trabalho? Que cada um possa, ao refletir sobre isso, que cada conselho regional, ao refletir sobre isso, entender que ele tem um papel representativo, importante, nos acontecimentos do seu estado, dos seus municípios e das nossas relações trabalhistas das empresas. Que a gente possa, de fato, através desse processo reflexivo, de uma vez por todas, semear, plantar a importância nossa, de nós administradores, nessa discussão de recursos humanos, de talentos humanos e da importância dele na vida das empresas, da sociedade e do país. Obrigado à organização por me dar essa oportunidade de aqui estar comandando esse painel e que tenhamos ainda muitos debates importantes no final dessa tarde. Muito obrigado a todos. E pedimos, então, ao presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sebastião Luiz de Mello, para realizar a entrega aos painelistas do certificado de participação e a recordação do evento.